Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Leomatic. Quanto tempo a gente não se vê aqui no YouTube, né? Abraço, meus amigos. Antes de mais nada, eu queria desejar a vocês um feliz ano novo, né? Um ano maravilhoso e um feliz Natal atrasado aí para quem teve um ótimo Natal aí. Gente, é o seguinte, né? Sem muitas demoras, o ano começou, muitos projetos legais, né? E muita coisa boa para esse ano vai acontecer aí, muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, né? E a gente vai começar o ano aí com o primeiro serviço aqui depois do recesso. Eu tava em recesso, tirei aí 5 dias para ficar em casa com a minha família, descansando, dormindo. Lembrando aí da época que a gente, esse período de inverno, o inverno começou, muita chuva aqui em São Luís. Tirei uns dias para descansar um pouco aqui, né? E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Eu tô com esse carro, um Peugeot, né, 208, câmbio L4. Veio pra gente, né? E o que está acontecendo com esse carro? Esse carro, né, o dono se reclama que não tem marchas, ele só tem a primeira marcha. Quando ele vai passar a segunda, ó, patinando, passa e fica desaplicando. Ó. Ele já está na segunda, mas ele, ó, já patinou. Ó. Deveria trocar a terceira agora. O carro não tem aplicação. Aqui ele está andando na segunda marcha, deslizando, está patinando, né? Não tem força. Se eu apertar mais do que 2.000 giros, eu posso inclusive até mesmo queimar o pacote deste carro. Eu vou mostrar para vocês a análise, como é feito o diagnóstico desse carro, né? E como a gente vai fazer para descobrir o defeito, né? É o método raiz, é o método principal de como se conhece as estruturas da transmissão em questão. Se eu não tenho uma segunda marcha e nem a terceira, eu tenho uma perca de aplicação, dentro da transmissão eu tenho que basicamente ir, né, nos componentes que fazem essas marchas, né? Por último vai ficar a hidráulica, que é propriamente dito, onde nós vamos fazer os testes de aplicação nos pacotes e a inspeção do óleo para saber o índice de queima, né, do pacote. Já como a gente já conhece o câmbio L4 e sabe que o composite do L4, apesar de ser uma transmissão problemática do mercado, mas o composite do L4 é um composite resistente, né? Ele não é um composite que mesmo ele segura algumas patinações antes mesmo de queimar de verdade, né? Então você que está passando por este problema com o seu Peugeot, né, o seu Peugeot 208, o seu Peugeot 408, né, você não deve, quando você sentir que o carro está sem força, por exemplo, eu vou botar em neutro aqui, ó para não poder simular. Você não deve, ó, sentir que ele está lento, sem força, e ficar acelerando o carro, né, na intenção que ele saia com força, porque você vai prejudicar, você vai aumentar o índice de desgaste da sua transmissão, e com isso você vai gastar mais dinheiro na hora do reparo. Algumas coisas a gente ainda consegue salvar, outras, quando elas ficam muito intensas, né, nós somos obrigados aí a ter que fazer um reparo de hidráulica por completo, beleza, pessoal? Então, vocês podem ver, eu tô indo devagarzinho aqui, ó, porque eu não tenho aplicação, ó, tá lá a segunda, ó, a segunda está deslizando, o carro não tem força, ele tem um deslizamento precoce, então a gente vai trabalhar em cima aí de E2, de E1, para saber como elas estão. Ah, Léo, o que é isso? O que é E2? O que é E1? É aí que entra o conhecimento técnico da estrutura. É o que nós chamamos de tabela de aplicação, né? Toda transmissão possui um esquema de funcionamento, né? Nos treinamentos que a gente vende, os treinamentos online das transmissões, lá a gente costuma mostrar e explicar, né, como é que funciona a tabela de aplicação de cada modelo em questão, né? Nesse carro aqui, se tratando do câmbio AL4, beleza, pessoal? Então a gente já deu a primeira volta, né, a primeira inspeção, a gente teve a percepção, a gente sentiu o defeito do carro, né? De fato corresponde com o que o cliente falou, né? Sem perca de segunda marcha, perca de terceira. Você vê que a elétrica do carro, ela aplica as marchas, né? O carro tenta passar. Se você colocar no modo manual do carro, tá de primeira, eu vou fazer a aplicação para segunda, o painel aplica, ó. Isso quer dizer que a elétrica está respondendo, né? Conjunto de BCI, corpo de válvulas, né? Se eletricamente falando, o carro aplicou a marcha, ó, terceira, vai aparecer lá no painel, ó. Porém, a hidráulica não responde. É um problema estrutural de hidráulica. Eu reduzi, o carro reduziu para a primeira. Ó. A primeira tem força. A ré também tem força.
Então, já como a ré compartilha embreagens também com marchas à frente, né, e as que são usadas na primeira marcha também são usadas em algumas marchas à frente, a gente, logicamente, é que nem assim, ó, você tem A, B e C. A e B é usado para fazer alguma coisa, e C entra numa coisa consecutiva, porém C usa B. Se A e B está funcionando ideal no conjunto, e C vai usar B, é uma questão de lógica. Então significa que B está perfeitamente boa, porque ela é usada tanto na primeira situação com A, quanto na segunda situação com C. A tabela de aplicação das transmissões funciona da mesma forma. Eu não sei se deu para me compreender um pouquinho, mas não tem outra forma mais explicativa de eu poder falar isso aqui nos vídeos, a não ser nos treinamentos. Nos treinamentos tem uma tabela, né? A gente faz um estudo mais avançado para que você possa compreender melhor. Aqui o que eu posso adiantar para vocês é isso, que existe uma tabela de aplicação, existe uma relação dessas embreagens, elas se relacionam entre si, e todo reparador em qualquer câmbio precisa saber como que eles se relacionam, essas embreagens. Se você abrir uma transmissão sem saber isso, é um tiro no pé, porque você vai abrir o câmbio, você vai trocar tudo e pode ser que você não resolva o problema, e aí você vai tomar chumbo, né? Principalmente em alguns câmbios que são canseiras, como o 09G, né? Câmbio 240, Corolla e por aí vai. Então, pessoal, cuidado, né? Cuidado. Já tô chegando na oficina, e lá na oficina a gente vai fazer uma análise melhorada já da parte da hidráulica deste câmbio. E aí, galera, rapaz, eu complementando esse vídeo, não faltou energia, pessoal. A oficina não ficou escura. Caramba. Mas enfim, ó, já foi feita a drenagem do Peugeot, já suspendi ele, né? Já tá ali suspenso, ó. Vocês podem notar, o primeiro procedimento a ser feito é a aplicação por falta, né, de óleo, né? Porque o câmbio automático é um câmbio hidráulico e, logicamente, ele vai precisar de óleo para fazer a aplicação. A gente tem um pouquinho mais aí do que 2 litros, né? 2,100. O AL4, ele trabalha com 3 litros e 200, né? 3 litros. Né? Quando eu faço a reforma deles aqui, eu já faço assim, nessa parcial, eu já acrescento 1 litro a mais, né? Então, no caso, nessa parcial, no meu caso, ele iria trabalhar com 4 litros, faltando, no caso, 2. 1 litro nessa transmissão, que é uma transmissão pequena, já é suficiente para ela começar a dar desaplicação, né? Desaplicação. Mas entra uma outra pergunta, né? O óleo, quando ele aquece, olha só, tem 2 litros. Quando esse óleo está muito quente, ele vai sofrer o que a gente chama de ele vai dilatar, né? Ele vai ter a se expandir, uma dilatação volumétrica. Nessa dilatação, a gente consegue chegar a 2.500, 2.700, até mesmo quase os próprios 3 litros com o óleo dilatado. Seria o suficiente, né, para o carro andar bem quando estivesse quente, se fosse o problema a falta de óleo. Ou seja, o carro frio daria os deslizamentos que eu mostrei para vocês de segunda e de terceira, porém quando ele aquecesse ele andaria normal, porque o óleo dilatou. Mas não é a questão, ele quente ou frio, ele continua desaplicado. Então o que vai ser feito no próximo teste? Esse teste, essa análise do óleo é importante para a gente ver 2 parâmetros. O primeiro, o cheiro do óleo, ver o nível de desgaste da transmissão, a gente consegue ver através do óleo, né? E o segundo, basicamente, o nível do óleo, né? Para saber quantos litros o câmbio possui, né? E nesse caso estava fora, mas eu já expliquei para vocês, mesmo estando fora do nível, o defeito provavelmente não é este, né? A gente está com algum problema na aplicação de E2, né? E o próximo teste será justamente nesse pacote, beleza? Já como já está no finalzinho, ó, tá no finalzinho já que o tempo está fechado, faltou energia, eu não tenho como ligar o compressor para fazer os testes. O compressor está seco para me fazer os testes de aplicação no pacote. Eu vou ter que encerrar, né? Mas amanhã a gente vai continuar a parte 2 deste vídeo. E bom, se você gostou desse vídeo, compartilha, né, nas redes sociais aí, curte o nosso canal, aí se inscreve se você ainda não é inscrito, isso ajuda bastante, isso divulga meu trabalho. Se você quer ter algum conhecimento sobre transmissão automática e não sabe por onde começar, né, você vai ter aí que aí em todos os meus vídeos, na parte onde tem o botão mostrar mais, você vai ter que dar uma clicada nesse botão mostrar mais para abrir as abas, e nesse momento você vai ver na descrição aí todos os links dos meus treinamentos e as informações sobre o curso online, beleza?
No mais é isso, eu vou deixar meu número para contato para você tirar alguma dúvida comigo e te vejo no próximo vídeo.